Papai Conta Fábulas orgulhosamente apresenta Os Três Porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que moravam com a mamãe na floresta fabulosa. Eles resolveram que iriam morar do outro lado da floresta e que cada um ia construir sua própria casinha. Eles deram tchau para a mamãe e começaram sua viagem. Eles atravessaram a floresta inteirinha e andaram até encontrar um lugar bem bonito e agradável, com um bom espaço para brincar. O primeiro porquinho era muito preguiçoso e só queria saber de brincar. Ele construiu uma casa de palha, que era fácil e rápido de construir, e assim, rapidinho, já estava lá brincando e se divertindo. O segundo porquinho também não queria muito trabalho, então ele resolveu construir uma casa de madeira. Vai ser mais forte que a casa de palha, mas também não vai demorar tanto, pensou ele. E assim que terminou, já foi logo brincar com seu irmão, que já tinha terminado a casa de palha há muito tempo. O terceiro porquinho era muito trabalhador e resolveu fazer uma casa de tijolos. Ele sabia que seria mais difícil e demorado, mas seria forte e resistente, e que ele estaria protegido dentro dela. Ele ficou construindo por dias, enquanto seus irmãos ficavam brincando. Os 2 porquinhos preguiçosos ainda ficavam zombando dele, dizendo que ele era exagerado e que não tinha necessidade de uma casa tão forte, mas ele nem dava ouvidos e continuava a trabalhar. Após alguns dias, ele terminou sua casa e se juntou com seus irmãos na brincadeira e diversão. Um dia, apareceu na região um lobo mau. Ele viu os 3 porquinhos brincando e ficou todo animado para fazer uma bela refeição. Ele foi devagarinho na direção deles. Porém, o porquinho trabalhador, sempre atento, o viu e gritou: "Um lobo! Ele está vindo! Corram todos!" Cada porquinho correu para dentro de sua casa e se trancou. O lobo foi logo para a casa de palha, sabendo que ali era fácil de entrar. Então ele falou: "Abra a porta, porquinho! Senão eu vou soprar, 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 e sua casa eu vou derrubar!" O porquinho ficou lá dentro, paradinho, com muito medo. O lobo então tomou bastante ar e deu um grande sopro. A palha voou todinha. Enquanto o lobo recuperava seu fôlego, o porquinho correu para a casa de madeira do irmão. Assim que o lobo se recuperou, foi correndo para a casa de madeira. Então ele bateu na porta e falou: "Abra a porta, porquinho! Senão eu vou soprar, 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 e sua casa eu vou derrubar!" Os porquinhos estavam congelados de medo. O lobo então tomou bastante ar e deu 2 grandes sopros. Toda a madeira da casa voou. Enquanto o lobo recuperava seu fôlego, os porquinhos correram para a casa de tijolo do irmão. O lobo se recuperou e foi para a casa de tijolos. Então ele falou: "Abra a porta, porquinho! Senão eu vou soprar, 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 e sua casa eu vou derrubar!" Os porquinhos preguiçosos estavam com muito medo, mas o porquinho trabalhador nem se importou com o lobo do lado de fora. Ele já havia chamado os guardiões da floresta fabulosa, o leão Rufus, a onça Rita e o urso Zeca. O lobo então tomou bastante ar e deu um grande sopro, mas a casa nem se moveu. Ele repetiu mais algumas vezes até ficar totalmente sem ar e nada, nem balançar a casa de tijolos balançou. Ele então viu que a casa tinha uma chaminé e resolveu entrar por ela. O porquinho trabalhador já imaginava que isso fosse acontecer, e ele havia instalado uma armadilha. Assim que o lobo desceu pela chaminé, ele ficou preso em uma rede, sem conseguir se mexer. Os guardiões da floresta chegaram e o urso Zeca, com uma mão só, pegou o lobo que estava preso na rede e o levou para fora da floresta. Os porquinhos preguiçosos, observando a casa protegida do seu irmão trabalhador, aprenderam uma lição. O trabalho, a disciplina e a dedicação fizeram seu irmão ter uma casa maravilhosa e protegida. Que só pensar em diversão fez com que eles perdessem suas casas e ficassem em perigo. Eles então pediram ajuda para seu irmão trabalhador e em equipe construíram casas de tijolos para todos, que passaram a ficar protegidos e viveram felizes para sempre. Papai Conta Fábulas orgulhosamente apresenta Os Três Porquinhos. Lobo bom ou lobo
Há algum tempo atrás, na Floresta Fabulosa, havia uma escolinha infantil animada chamada Pequenos Fabulosos. Os 3 porquinhos ainda eram bebês e eram conhecidos por serem amigáveis e muito curiosos. Um belo dia, eles estavam brincando de empilhar blocos e estavam se divertindo. De repente, algo chamou a atenção deles e o porquinho de azul disse: "Olha só, escuta." Um grupo de coleguinhas estava cochichando. "Foi ele de novo", disse Lila, uma linda oncinha bebê, apontando para o lobinho, um bebê lobo muito quietinho, que adorava desenhar. "Eu vi marcas de pegada dele do lado da minha mochila", acrescentou ela. E eles perceberam que outros bebês também estavam falando do lobinho. "Ele pegou o lanche da Soraya ontem. E hoje quebrou o carrinho do João. Vimos pelinhos de lobo junto com os brinquedos", comentou um outro colega. Os porquinhos se entreolharam. Eles não gostavam de injustiças, mas também não sabiam o que pensar. Afinal, Lobinho sempre pareceu muito tranquilo, educado e simpático. Ainda assim, os rumores cresciam. O porquinho azul cruzou os braços e disse: "Eu não acho que o Lobinho faria isso. Ele não parece nada malvado." O porquinho amarelo, porém, disse: "Mas se ele for bom em fingir? Afinal, ele é um lobo." O porquinho verde perguntou: "Todo lobo é mau?" O porquinho amarelo respondeu: "Ouvi dizer que sim, mas não sei." O porquinho azul interrompeu, dizendo: "De qualquer forma, a gente precisa descobrir a verdade." Curiosos e preocupados, eles resolveram observar o lobinho. Durante o recreio, eles o seguiram discretamente. Eles observaram o Lobinho o dia inteiro e não viram nenhuma maldade. Por fim, Lobinho estava sentado em um canto, desenhando e colorindo, quando chegaram novas reclamações a respeito de supostas maldades cometidas por Lobinho. O ursinho de pelúcia de Léo sumiu e viram Lobinho se esconder atrás de uma árvore. E alguém havia rabiscado as paredes da creche com giz de cera e ainda desenharam um lobo mau. "Não pode ter sido o Lobinho. Estávamos vigiando ele o dia todo", disse o porquinho de amarelo. "Temos que bolar um plano", disse o porquinho de azul. Eles se reuniram para bolar um plano para pegar o verdadeiro culpado. Eles pegaram emprestado um caminhão de brinquedo vermelho e usaram como isca. Colocaram o brinquedo perto do cantinho de brincadeiras.
Depois, se esconderam atrás da casinha de bonecas para observar. Eles apagaram as luzes da sala para não serem vistos. Após algum tempo, eles ouviram passos. Os passos se aproximaram e eles ouviram a porta da sala se abrir. Eles conseguiram ver um lobo bebê entrando cautelosamente e aos poucos foi se aproximando do carrinho. Ele parou um pouco na frente do brinquedo, olhou para os lados, pegou o caminhão e foi embora. Era Lobão, o primo de Lobinho, que também frequentava a escolinha. Mas Lobão era diferente do primo. Ele tinha um sorriso travesso e parecia sempre estar aprontando alguma coisa. O porquinho azul arregalou os olhos e disse: Vocês viram isso? Era o Lobão. Sim, então foi ele o tempo todo, respondeu o porquinho verde. Não podemos deixar que o lobinho leve a culpa, acrescentou o porquinho de amarelo. No dia seguinte, os porquinhos chamaram todos os coleguinhas e, com a ajuda de desenhos, explicaram o que haviam descoberto. Mostraram o desenho com 2 bebês muito parecidos, mas um com a carinha travessa e outro com a carinha de inocente. Os coleguinhas ficaram surpresos. Então não era o lobinho? Perguntou Lila envergonhada. Os porquinhos disseram que não e falaram que iam provar. Mandaram todos olharem pela janela. Todos ficaram observando um pouco, até que viram Lobão se aproximar do lanche de uma coleguinha e tomar seu suco. A professora da creche conversou com ele e descobriu que o bebê só queria chamar a atenção, já que achava que todos gostavam mais de Lobinho do que dele. No final do dia, Lobinho ficou muito feliz quando os porquinhos se desculparam por terem acreditado nos rumores. Eles se tornaram grandes amigos e decidiram ensinar uma lição importante a todos os outros coleguinhas. Não julgue ninguém sem ter certeza da verdade. E não ache que todos são iguais. Nem todo lobo é mau. Quanto a Lobão, ele aprendeu que não precisava fazer travessuras para ser notado. Com o tempo, ele também se juntou ao grupo, prometendo nunca mais aprontar. Será que vai durar? Só o tempo pode dizer, mas temos que dar uma chance para ele. E assim, os 3 porquinhos bebês mostraram que, com coragem e um pouquinho de esperteza, a verdade sempre aparece. Papai Conta Fábulas orgulhosamente apresenta Os 3 porquinhos, uma aventura pirata. No parquinho da escolinha infantil animada Pequenos Fabulosos, os 3 porquinhos bebês decidiram brincar de pirata e procurar tesouro. Eles subiram no barquinho de madeira e cada um decidiu o que faria. Eu vou ser o cozinheiro, disse o porquinho de verde. Então eu sou o contramestre, disse o porquinho de amarelo. O que é um contramestre? Perguntou o porquinho de verde. É o responsável por supervisionar as tarefas de marinhagem, como a corda, as velas e as âncoras, respondeu o porquinho de amarelo. Epa! Eu sou o capitão do navio, disse o porquinho de azul. Entendido, capitão, disseram os outros porquinhos. Levantar âncora, içar velas, preparar para zarpar marujos, disse o porquinho de azul. Epa! Disseram os 3 porquinhos, que subiram no barquinho e começaram a aventura. Os 3 porquinhos, sem pensar, construíram um barco para navegar. Com lençol fizeram a vela e partiram na tarde bela. Vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente se guiava com emoção, de olho na direção. O vento forte nos empurrou e a aventura
aventura começou. A gente guiava com emoção, de olho na direção. De repente, o lobinho aparece e fala: Senhores piratas, eu tenho um tesouro escondido e tenho um mapa. Se me derem carona no seu barco, podemos dividir o tesouro. Se toparem, quero ser o intendente, isso é, o subcapitão. É claro que pode, disseram os porquinhos. Lobinho subiu no navio e eles continuaram sua aventura. Os piratinhos em seu navio seguiram um mapa e o desafio que iriam encontrar no X desse lugar. Vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente guiava com emoção, de olho na direção. O vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente guiava com emoção, de olho na direção. Alto lá, esperem, disse a oncinha Lila, que continuou. Vocês não têm bússola, vão se perder no caminho. Se me deixarem entrar no barco e dividirem o tesouro comigo, eu empresto minha bússola. Posso ser a navegadora, isso é, responsável por traçar a rota, conhecer as condições de navegação, como clima, vento e correntes marítimas. É claro que todos concordaram. Uma bússola, uma navegadora, é tudo o que eles precisavam. Lila subiu no barco e a aventura seguiu. Agora nada vai pará-los, com uma bússola para guiá-los. Então eles vão continuar e o tesouro vão achar. Vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente guiava com emoção, de olho na direção. O vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente guiava com emoção, de olho na direção. Ei, vocês! Disse o lobão. Nessa aventura, pode ser que vocês encontrem perigo. Acho que precisam de um marujo forte e corajoso, que enfrente quem tente pegar o nosso tesouro. É, nosso. Porque serei esse marujo se me deixarem embarcar com vocês e dividirem o tesouro comigo. Completou o lobão. Sim! Todos concordaram. Lobão subiu no barco e eles seguiram a grande jornada. Sem completa tripulação, eles voltaram para a missão. E o navio vão zarpar e o mapa desvendar. Vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente guiava com emoção, de olho na direção. O vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente guiava com emoção, de olho na direção. Pelo mar a gente navegou e na ilha do mapa a gente chegou. Agora vamos ancorar e vamos cavar. Vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente guiava com emoção, de olho na direção. O vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente guiava com emoção, de olho na direção. Chegando em terra firme, na Ilha do Tesouro, apenas de faz de conta, porque eles não saíram do lugar. Eles desembarcaram e o porquinho de azul disse: Vamos lá, marujos. Vamos seguir o mapa para pegar aquele tesouro. O lobinho disse: Eu vou ficar aqui cuidando do navio, capitão. Eu também ficarei. Um só marujo não protegerá o navio sozinho se o perigo chegar. Disse Lila, a oncinha. Então também vou ficar. Vou preparando o jantar. Vão 3 e ficam 3. Boa sorte, senhores. Disse o porquinho de verde. Assim, Lila, Lobinho e o porquinho de verde
ficaram no parquinho, quer dizer, no navio pirata, e os outros foram procurar o local indicado no mapa. Chegando na gruta do Barbinha Despelado, isso é, na salinha de descanso, eles viram que o X do mapa estava marcando o baú de brinquedos. A instrução era levantar o baú e pegar uma pasta que continha o tesouro escondido. Os porquinhos foram para a lateral do baú e ergueram ele. Lobão então viu que a pasta estava debaixo do baú e disse: Estou vendo! Segurem firme, eu vou alcançar! Lobão alcançou a pasta, pegou ela e saiu correndo. E ele disse: O tesouro é meu! Os porquinhos largaram o baú com cuidado para não quebrar e saíram correndo atrás de Lobão. Eles correram o que puderam, mas não o alcançaram. Tristes por terem perdido o tesouro e curiosos para saberem o que era que estava na pasta, retornaram para o parquinho para falar com Lobinho, que tinha feito o mapa. Ao chegarem no Lobinho, contaram o que aconteceu e perguntaram o que havia na pasta. Lobinho respondeu que era o dever de casa dele, que ele tinha feito o mapa para pedir ajuda aos porquinhos na sua tarefa. Eles então começaram a rir e continuaram a brincadeira. O verdadeiro tesouro foi a brincadeira divertida que eles tiveram juntos. Menos o Lobão, que viu os exercícios e teve que ficar fazendo todo o dever de casa do Lobinho. Dessa vez, ele deve ter aprendido que sempre que ele faz algo de errado acontece com ele. Os três porquinhos, sem pensar, construíram um barco para navegar. Com lençol fizeram a vela e partiram na tarde bela. Vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente de ar com emoção, de olho na direção. O vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente guiava com emoção, de olho na direção. Os piratinhos em seu navio seguiram um mapa e o desafio que iriam encontrar no X desse lugar. Vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente de ar com emoção, de olho na direção. O vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente guiava com emoção, de olho na direção. Agora nada vai pará-los, com uma bússola para guiá-los. Então eles vão continuar e o tesouro vão achar. Vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente de ar com emoção, de olho na direção. O vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente guiava com emoção, de olho na direção. Essa incompleta tripulação, eles voltaram para a missão. E o navio vão zarpar e o mapa desvendar. Vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente de ar com emoção, de olho na direção. O vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente guiava com emoção, de olho na direção. Pelo mar a gente navegou e na ilha do mapa a gente chegou. Agora vamos ancorar e vamos cavar. Vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente de ar com emoção, de olho na direção. O vento forte nos empurrou e a aventura começou. A gente guiava com emoção, de olho na direção. Papai Conta Fábulas orgulhosamente apresenta Os três porquinhos e a prima Lili.
Em uma bela manhã de sábado, na Floresta Fabulosa, os 3 porquinhos estavam em casa, tomando café da manhã. Eles haviam acordado bem cedinho, porque tinham que fazer uma tarefa da escola. O telefone tocou e o porquinho de azul atendeu. Alô? Oi, mamãe. Tudo bem? E a senhora? Ah, ok. Fica tranquila. Queremos receber ela bem. Mamãe mandou um beijo pra todos. Beijos, mamãe. Tá bem, mamãe. Beijo. Até daqui a pouco. Disse o porquinho de azul, que desligou o telefone logo em seguida. Os porquinhos, curiosos, foram logo perguntar. O que ela disse? Que ela está trazendo a prima Lili para passar o fim de semana aqui em casa. A prima Lili? Sim. E agora? É nesse fim de semana que precisamos fazer o trabalho da escola. A tia falou que se não entregarmos o trabalho na segunda-feira, vamos tirar nota 0. Precisamos bolar um plano. E se a gente pedir para ela fazer a tarefa por nós? Poderíamos ficar brincando e descansando. Eu gostei. Afinal, ela é muito inteligente. Nada disso. Nós temos que fazer o trabalho para aprendermos a matéria. Mas ao mesmo tempo, precisamos cuidar da prima, pois o lobo mau está solto por aí. Se ela ficar sabendo do lobo mau, ela vai ficar com medo e não vem mais visitar a gente. Se a gente ficar com ela, não vamos terminar o trabalho da escola. E vamos tirar nota 0. Mas se todos nós ficarmos fazendo a tarefa da escola, ela vai ficar desprotegida pela floresta, com o lobo à solta. Já sei! Vou ficar fazendo o trabalho da escola com um de vocês, enquanto o outro cuida da prima de longe, para que não seja visto pelo lobo e nem deixe Lili desconfiar que tem um lobo mau por aqui. Vocês dois revezam. Um fica comigo pela manhã e o outro fica comigo pela tarde. Eu fico com você pela manhã. É que gosto de dormir até mais tarde. E eu fico à tarde. É que gosto de tirar uma soneca após o almoço. Vocês não estão pensando em me deixar fazendo o trabalho sozinho, né? Não, claro que não. Ok, combinado. Time porquinho, time porquinho, time porquinho, time porquinho. Após algum tempo, a prima Lili chegou. E eles foram animados cumprimentá-la. Enquanto matavam a saudade, eles explicaram para ela que precisavam terminar o trabalho da escola naquele dia, mas prometeram que, assim que terminassem, iriam brincar com ela o resto do fim de semana. Tudo bem. Quero mesmo é ver o bosque e a floresta. Lá na cidade, não tenho muito contato com a natureza. Eles conversaram mais um pouquinho e depois os porquinhos foram começar o trabalho da escola, enquanto Lili foi dar um passeio pelo bosque. De acordo com o plano deles, o porquinho de amarelo, escondido e cauteloso, foi seguindo sua prima para garantir que o lobo não fizesse nenhum mal para Lili. Também não podia ser visto pelo lobo, senão os dois virariam ao almoço. Como eles imaginaram, o lobo apareceu. Assim que ele viu Lili, ele logo pensou: Uma porquinha dando sopa. Vou pegá-la de surpresa, para que ela não corra e não chame os guardiões. O porquinho de amarelo, de longe, também avistou o lobo e pensou: Aham! Aí está você. O que será que você vai tentar fazer? O lobo começou a cavar um buraco um pouco à frente do caminho que Lili estava seguindo. Assim que terminou o buraco, tampou com gravetos e folhas. Para ter certeza de que ele não cairia no buraco, colocou uma pedra bem ao lado. Assim, saberia onde o buraco estava.
Assim que colocou a pedra, retornou para onde a Lili estava e continuou observando, de longe. O porquinho de amarelo, percebendo sua intenção, foi até o buraco e mudou a pedra de lugar. E colocou uma flor bem do ladinho da pedra. Quando Lili passou por onde a pedra estava, ela viu a flor e foi logo pegá-la. Assim, ela passou por ali e não caiu no buraco. E continuou o seu passeio, tranquilamente. O lobo achou estranho e foi verificar o buraco. Ele checou perto da pedra, caminhando e pulando, e realmente percebeu que não tinha buraco ali. Ele então pensou: Ué, tenho certeza que cavei um buraco aqui. O que será que está acontecendo? Ele, sem entender nada, deu alguns passos para o lado e BAM! Caiu no próprio buraco. O porquinho de amarelo começou a rir. Após algum tempo, Lili resolveu voltar pela trilha. O lobo entrou em um barril que ficava ao lado do rio pelo qual a trilha passava e pensou: Assim que ela passar aqui, eu pego ela e jogo dentro desse barril. Eu prego a tampa do barril e ninguém vai saber que é uma porquinha que está aqui dentro. Ele ficou lá dentro, só observando para ver quando Lili iria passar. O porquinho, percebendo o plano do lobo, foi discretamente até o barril e rapidamente pregou a tampa e empurrou o barril no rio. O lobo, sem conseguir sair, foi boiando rio abaixo dentro do barril. Me tira daqui! Quem apagou as luzes? Lili continuava passeando, tranquila. E o porquinho se divertindo. Já o lobo não estava entendendo nada. Mesmo assim, retornou e tentou mais alguns planos. O lobo viu Lili distraída colhendo flores. Tentou voar até ela usando balões. Mas o porquinho, com seu estilingue, estourou os balões e o lobo caiu em um cacto. Depois, o lobo começou a se disfarçar de vovó porquinha para tentar enganar Lili e tentar atraí-la para outro local. O porquinho, percebendo, tratou de amarrar os cadarços do lobo enquanto ele se vestia. E assim que o lobo tentou andar, caiu e rolou ladeira abaixo. Após algumas tentativas, o lobo não estava entendendo o que estava acontecendo. Nada estava dando certo. Lili, por sua vez, foi para a casa dos porquinhos almoçar. Durante o almoço, ela contou para os seus primos como foi tranquilo o seu passeio. Após o almoço, Lili foi fazer outro passeio, mas agora para o outro lado da floresta. Dessa vez, foi o porquinho de verde que foi atrás da Lili, cuidando dela de longe. Lili estava lá, passeando, tranquila e se divertindo. Pouco tempo depois, o porquinho de verde já avistou o lobo. Ele estava dentro de uma lixeira, só esperando Lili passar. O porquinho pegou uma colmeia de abelhas e jogou dentro da lixeira. Foi só um minutinho e o lobo começou a correr. E teve que pular na lagoa para se livrar das abelhas. Parece muito a história do urso e das abelhas, né? Depois, o lobo pegou uma bicicleta e subiu a colina. Ele disse: Vou descer essa colina tão rápido na bicicleta que quando eu pegar a porquinha que está lá embaixo, ninguém vai me alcançar. Mas em uma pequena distração, o porquinho retirou alguns parafusos da bicicleta. Assim que o lobo começou a pedalar descendo o morro, a bicicleta se desmontou e o lobo caiu no chão, se ralando todo. E assim foi o resto da tarde. Todo o plano que o lobo tentava dava errado. Principalmente depois que os outros porquinhos terminaram o trabalho da escola e se juntaram ao porquinho de verde para protegerem a Lili juntos. O lobo, todo ralado, arranhado, machucado, cansado, resolveu desistir.
Chega! Não aguento mais. Hoje não é o meu dia. Vou embora. Mesmo faminto. Faminto? O lobo se espantou e viu a porquinha na sua frente. Ela estava com um bolinho na mão e deu para ele. Toma aqui, é para você. Não quero ver ninguém passando fome nesse mundo. Ela deu um beijo no rosto do lobo, se virou e foi embora. O lobo ficou sem reação. Não sabia o que fazer. Ficou parado com um bolinho na mão, só olhando Lili ir embora. Lili, quase chegando em casa, disse: Pode aparecer. Eu sei que vocês estão aí. Você sabe? Claro que sei. Vocês são meus heróis protetores. Por isso, amo vocês. Percebi vocês me seguindo e cuidando de mim desde de manhãzinha. Ué, por que você não disse nada? Porque não queria estragar o plano de vocês. Achei tão bonitinho vocês achando que eu não sabia do lobo por aqui. E ainda mais bonitinho vocês me protegendo. Mas você não tem medo do lobo? Não, eu tenho um repelente de lobos na bolsa. Basta uma borrifada e os lobos saem correndo. É coisa que a gente compra lá na vila, sabe? E todos começaram a rir. E eles passaram o resto do fim de semana brincando e aproveitando. Menos o lobo, que precisou ficar cuidando de seus machucados. Mas pelo menos ganhou um bolinho. A moral da história? Bom, devemos... Pera aí. Já sei. Deixa que eu falo. A inteligência vence a força. Sempre temos que cuidar de quem amamos, mesmo que ninguém saiba o bem que estamos fazendo. Ter alguém que nos protege é maravilhoso. Mas também devemos aprender a nos defender. Sim, e também devemos agir com bondade, mesmo com aqueles que erram, né, lobo? E é claro, todos que fazem ou tentam fazer o mal, acabam pior no final. Papai Conta Fábulas orgulhosamente apresenta O Natal dos Três Porquinhos. Faltavam poucos dias para o Natal e os três porquinhos estavam escrevendo uma cartinha para Papai Noel. Do lado de fora estava o lobo mau só observando pela janela. O porquinho trabalhador disse: Vocês sabiam que o Papai Noel só dá presente para crianças que foram boas o ano todo? Para as que obedecem aos pais, tiram notas boas na escola. E o que ele dá para quem não se comportou, hein? Perguntou o porquinho amarelo. Ouvi dizer que ele dá carvão. Os outros porquinhos se olharam e disseram: Coloca essas cartas no correio para nós. Disse o porquinho de verde. Porque temos que fazer algo muito importante. Disse o porquinho de amarelo. E eles saíram correndo. O lobo que observava pensou: Carvão? Não quero carvão. Vou ter que fazer algo a respeito. E ficou pensando, bolando um plano para não ganhar carvão. Enquanto isso, os dois porquinhos preguiçosos correram para a rua para tentar fazer boas ações. Eles ajudaram uma raposa idosa a atravessar a rua, ajudaram um vovô cachorro a carregar a compra do mercado, doaram roupas usadas para os necessitados e até ajudaram no trânsito. O porquinho trabalhador foi colocar as cartas na caixa de correio e quando retornou, já estava entrando em casa, ouviu um barulho. Ele se virou para trás e viu que quando o Papai Noel estava pegando as cartinhas dele na caixa de correio, o lobo mau aproveitou, segurou ele por trás, colocou o Papai Noel dentro do saco vermelho e o levou. O porquinho trabalhador ficou apavorado, ele não sabia o que fazer. Então correu para chamar seus irmãos que estavam na vila da floresta. Ele os encontrou e contou o que aconteceu. Eles resolveram, então, ligar para os guardiões da Floresta Fabulosa e explicaram para Rufus o que tinha acontecido. Rufus entrou em contato com os guardiões e informou o que tinha acontecido. E em pouco tempo, eles se encontraram. A onça Rita disse: Rufus, assim que falou comigo, já procurei pistas e informações
E já localizei o esconderijo do lobo mau. Ótimo, Rita. Você é a melhor detetive que existe. Vamos lá, guardiões. Os guardiões da Floresta Fabulosa foram direto para o local. Era uma caverna que estava fechada com uma pedra enorme. Rita falou: Eu conheço essa pedra. É uma pedra mágica que se abre e fecha de acordo com a palavra mágica de comando. Eu já estudei sobre ela e conheço a palavra mágica. Deixe comigo. Rita foi para frente da caverna e disse: Abre-te, sésamo! Porém, nada aconteceu. Rita então falou: Ah, não! O lobo deve ter mudado a palavra mágica. E agora? Essa pedra deve pesar mais de 1000 quilos. Deixa comigo, disse o urso Zeca. Zeca, com um pequeno esforço, levantou a pedra e abriu a caverna. Você é realmente forte, Zeca, disse Rufus impressionado. O lobo, que estava dentro da caverna, ouviu o barulho da porta se abrindo e também ouviu a voz dos guardiões. Ele saiu correndo na mesma hora, deixando Papai Noel para lá. Os guardiões encontraram o Papai Noel preso numa gaiola e o libertaram. Ho, ho, ho! Muito obrigado, guardiões. Agora preciso correr. Tenho muitas cartas para pegar antes do Natal. Ho, 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 ho! Obrigado mais uma vez. Os guardiões da Floresta Fabulosa avisaram aos porquinhos do sucesso da missão e foram embora. No dia do Natal, os porquinhos viram seus presentes debaixo da árvore e foram logo abri-los. O porquinho de verde disse: Eu pedi uma bicicleta. Assim que abriu seu presente, era uma bola. Tudo bem, disse o porquinho com um sorriso grande no rosto. Eu não fui tão bom assim esse ano, mas pelo menos não ganhei carvão. E o porquinho amarelo disse: Eu pedi um videogame. Assim que abriu seu presente, era um carrinho amarelo. Tudo bem, eu não fui tão bom assim esse ano, mas pelo menos não ganhei carvão. Disse o porquinho muito feliz. O porquinho trabalhador disse: Eu pedi um livro. Assim que ele abriu seu presente, eram 3 livros. Oba! Muito mais do que eu pedi. Papai Noel é incrível. E eles ficaram muito satisfeitos com os presentes que ganharam. Enquanto isso, em algum lugar da Floresta Fabulosa, o lobo viu um presente debaixo de sua árvore e correu para abrir. Ele então disse: Eu pedi uma guitarra. Assim que ele abriu seu presente, era um carvão. Ele fechou a cara e pensou: Acho melhor melhorar meu comportamento ano que vem. Ho, ho, ho! Um Feliz Natal!